Você terminou o rascunho, mas quando chega a hora de pintar a pele, ela acaba ficando estranha, parecendo tudo menos pele. Hoje eu vou te dar algumas dicas para você resolver esse problema de uma vez por todas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A primeira dica é saber escolher bem as cores que você vai usar na pele. Comece definindo a cor base que você vai pintar o seu personagem, mas aí depois que vem o problema, né? Que é a hora de escolher as sombras. O primeiro erro muito comum é pegar a cor da pele e simplesmente escurecer em direção ao preto. Você escolhe cores mais ou menos saturadas e, se for necessário, ajuste a matiz da cor para dar mais vida na sombra. Outro ponto importante é saber o quão escura deve ser a sombra. Não pode ser nem muito escura, nem muito clara, para que o contraste fique equilibrado e não fique uma pintura estranha. Uma maneira boa de entender melhor as cores é estudar outros artistas de referência. Use a ferramenta do conta-gotas para ver quais cores eles utilizam nos desenhos e aplique a teoria das cores para entender as escolhas por trás da arte deles. Isso vai te ajudar a melhorar suas próprias escolhas na hora de escolher o tom da pele. Outra dica é trabalhar primeiro com os valores de luz e sombra com a ajuda do Grayscale, que em português seria tons de cinza. Isso vai ajudar você a focar no contraste e na profundidade da pintura sem se distrair com as cores. Quando você tira a cor, fica muito mais fácil de entender como a luz e a sombra interagem para criar volume e forma. Essa técnica permite que você defina onde as áreas mais claras e mais escuras devem estar, garantindo que o contraste esteja correto. Se a pintura estiver bem resolvida no Grayscale, ela vai se sustentar ainda melhor quando as cores forem adicionadas. Isso evita que o desenho fique chapado ou sem profundidade quando você começa a pintar. Além disso, ao focar no contraste em Grayscale, você garante que os elementos principais do seu desenho estão claros e bem definidos, o que facilita muito na hora de aplicar as cores com confiança, sabendo que o seu desenho já está com uma boa base de luz e sombra. Agora vamos falar sobre luz e sombra. Tem diversos tipos de luz e sombra que vão te ajudar a desenhar a pele melhor, e não só a pele, como vários elementos, roupa, tudo que estiver compondo o desenho vai te ajudar a entender. Então essa dica não se resume só a estudo de pele. Eu vou separar em dois: luz e sombra. Nas luzes nós temos luz especular, luz plena, luz refletida e luz de recorte. Começando pela luz especular, é aquele brilho intenso que tem direto, tipo na ponta do nariz ou nos lábios. É uma luz que é bem pequena, mas bem forte, bem quase branco. A luz plena é a luz que atinge diretamente na superfície do objeto. É a área mais iluminada do desenho, onde a luz bate com maior intensidade. A luz refletida aparece nas áreas de sombra que recebem luz indiretamente, refletida por superfícies próximas. Por exemplo, a luz reflete no chão e ilumina levemente a parte de baixo do queixo ou do nariz. Esse tipo de luz é mais suave, mas é muito importante. A luz de recorte é uma luz fina e intensa que aparece nas bordas do objeto. Isso acontece quando uma luz forte vem por trás ou pelas laterais. Ela cria um recorte brilhante nas bordas, ajudando a destacar a silhueta do objeto. Agora, as sombras temos meia sombra, sombra própria, sombra de oclusão e sombra projetada. Começando pela meia sombra, essa é a área de transição entre a luz e a sombra. É onde forma um degradê e ela vai ser mais ou menos suave dependendo da superfície. Sombra própria é aquela que está diretamente sobre a superfície do objeto ou da pele. Ela é causada pela ausência da luz direta. Basicamente, é a sombra que o próprio objeto cria. A sombra de oclusão é uma sombra bem escura, que acontece onde a luz não consegue chegar de jeito nenhum. Isso acontece muito nos cantos dos olhos, nas dobras do nariz, ou em lugares onde
duas superfícies se encontram. Por exemplo, se você juntar suas duas mãos, entre elas vai ter uma sombra bem escura, quase preta. Isso é a sombra de oclusão. E a sombra projetada é a sombra que o objeto projeta sobre outra superfície. Por exemplo, a nossa sombra, quando a gente está andando na rua e tem a nossa sombra no chão, isso é a sombra projetada. Compreender e aplicar corretamente esses tipos de luz e sombra vai ajudar a pintar qualquer coisa, seja pele, cabelo, vestido, e vai fazer com que seu desenho fique mais bonito. Se o seu desenho tá parecendo estranho, tá tendo transições muito duras ou tá parecendo muito suavizado, você precisa entender que você precisa determinar onde tem transições suaves e onde tem transições duras. Você não pode só aplicar ou misturar no desenho inteiro. Você precisa entender as transições entre luz e sombra para criar um desenho de pele convincente, que tenha profundidade e que a gente saiba que aquilo é tridimensional. As transições suaves acontecem quando a luz vai desaparecendo gradualmente, como nas áreas mais arredondadas, como bochecha, queixo, testa. Nesses lugares, sim, você pode usar a ferramenta de mesclar, mas em outros você vai ter que aplicar as transições duras, que acontece quando a luz muda bruscamente. Um ótimo exemplo para você entender um e outro é um círculo e um quadrado. No círculo, as sombras vão ficar mais suaves. Você não vai ver uma cor muito clara e depois uma cor muito escura. Sempre vai ter uma transição entre a luz e a sombra. Já no quadrado, você vai ver uma face do quadrado muito escura e, por exemplo, na face de cima do quadrado, ele já vai estar mais claro e não vai ter um esfumado entre as transições. Então você precisa aprender a controlar essas transições para parecer mais 3D o rosto. Agora você me pergunta, tá, eu já sei de tudo isso, eu já sei os tipos de sombra, mas como eu aplico tudo isso no rosto humano? Tem uma ferramenta muito boa que me ajudou muito, que se chama Assaro Head, que em português é cabeça Assaro, eu acho, é mais ou menos isso. Ele foi criado pelo John Assaro e ele divide o rosto em diferentes planos geométricos, facilitando o estudo das formas tridimensionais no rosto. Para que ele serve? Ele simplifica o rosto em planos, ajudando você a ver como a luz afeta em cada área. Você vai tocar no seu rosto e aí você vai ver que ele não é plano. Ele tem áreas mais altas e áreas mais profundas. Por exemplo, a área do seu olho é mais profunda do que a área da sua bochecha. Então você precisa entender isso para entender como a sombra funciona no rosto. Para finalizar, falamos sobre como escolher as cores certas e aprendemos também a importância de trabalhar com valores de luz e sombra em grayscale para garantir um bom contraste e profundidade. Exploramos os diferentes tipos de luz e sombra, como a luz especular, a luz projetada, a luz refletida, e discutimos também como a Assaro Head pode ajudar a entender melhor a estrutura do rosto e aplicar essas técnicas de maneira eficaz. Também falamos sobre as transições suaves e duras e como usar essas técnicas para evitar que o desenho pareça estranho. Se você gostou dessas dicas e quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Também não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais e deixar aqui nos comentários dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Eu sou a Tuti Rai e o vídeo vai ficando por aqui. Tchau!